Como ficam as ordens de despejo durante esse período de pandemia? Você quer saber? Você tem essa dúvida? Vem comigo que eu vou te contar. Eu sou Rodrigo Benício e ajudo pessoas a pouparem muito tempo, dinheiro e desgaste investindo em imóveis. Isso mesmo. Se você quer ser livre, quer conquistar sua independência financeira investindo em imóveis, você faz um excelente negócio, você está no controle. Aqui nós ensinamos o método 2 em 12, o método para você dobrar seus rendimentos com locação de imóveis. Isso mesmo, dobrar seus rendimentos com locação de imóveis. Muito bom, né? É possível e eu te ensino como. Me acompanha aqui que eu te ensino, tintim por tintim, como é que isso funciona. Mas vamos lá. Então, esse assunto é um assunto que, assim, ele é triste, porque ele vai esbarrar na questão judiciária de novo, né? Mas até aí, nada de errado, nada de diferente do que eu recomendo aqui sempre a vocês, do que eu sempre falo, sobre evitar a todo custo parar no Poder Judiciário. Evitem, tá? Eu queria poder não falar isso, acho que um dia a gente vai poder não falar isso, mas a nossa triste realidade hoje ainda é essa, tá? Ainda é a de não podermos contar efetivamente com o funcionamento do Poder Judiciário como última fronteira para resolver as nossas questões. Tá? Então, o tema de hoje é um tema muito oportuno, né? Como ficam as ordens de despejo durante a pandemia. Vamos esclarecer aqui o que é esse tema, né? Do que a gente está falando. Nesse período de pandemia, a gente vive uma situação nesse período, que é a situação de o Poder Judiciário, né, que já tem muitas dificuldades para entregar a gente, né, ao cidadão brasileiro, aquilo que lhe é de direito por parte do Poder Judiciário. O que é de direito do cidadão receber do Poder Judiciário? Uma coisa chamada provimento jurisdicional. O que é provimento jurisdicional? Você tem, né, quando eu explico o sistema, lá do sistema, as regras e o jogo, eu falo sobre isso. Quando você tem o sistema, você tem o direito material, né, que são as leis, as regras do dia a dia, que dizem como as coisas devem ser, e você tem o direito processual. Então, o judiciário é o hospital dos direitos. Né? Numa analogia, numa comparação, o que é o Poder Judiciário? É o hospital dos direitos. Quando você tem um direito teu desrespeitado, quando você não consegue ver um direito seu respeitado, observado, o que você faz? Você recorre ao Poder Judiciário. E isso é assim porque tem que ser assim. Uma sociedade desenvolvida, justa, equilibrada, harmoniosa, ela não precisa que os seus pares, que os seus membros, fiquem se degladiando uns com os outros. O judiciário existe para que a autotutela não exista. O que é autotutela? É você mesmo ter que fazer valer os seus interesses e os seus direitos. Isso é coisa da época medieval, isso é coisa do passado, isso acabou. Por quê? Acabou porque a gente tem o judiciário, mas o judiciário, para que a gente possa contar com isso, tem que funcionar. Tem que funcionar em todos os casos. Não é funcionar num ou no outro, não. Tem que funcionar em todos os casos. Se isso não acontece ainda, se a gente não tem isso ainda na sociedade brasileira, a gente está muito, muito, muito atrasado. Demais, demais. E isso, eu não me conformo com isso por duas razões. Uma pessoal, que eu sou advogado, enquanto advogado, operador do direito, eu lido com essa dificuldade o dia inteiro. É a mesma coisa que um médico, que ele precisa exercer a sua profissão na rede pública de saúde e tem dificuldade, porque encontra uma rede pública sucateada, porque encontra coisas que não funcionam. Né? É a mesma coisa que um cidadão que precisa, tanto quanto aquele que precisa do Poder Judiciário, precisa procurar um hospital e fica horas a fio numa fila de atendimento, marca uma consulta para daqui a 2 meses, quando vai na consulta, o médico não está lá para atender e foi desmarcado e não foi avisado. Enfim, coisas que o cidadão brasileiro está super habituado a ver, ouvir, né, e viver aí na rede pública de saúde, e com o judiciário não é muito diferente, né, as dificuldades que nós enfrentamos. Então, eu falei que são de duas ordens aqui a minha indignação com esse estado de coisas, porque uma é do ponto de vista profissional. Eu, como professor de direito há muitos anos, eu, quando vivi a minha época de estar na faculdade, sair da faculdade e iniciar a minha profissão, eu passei por essa frustração de ter uma expectativa de ter um sistema que funciona, que anda bem, e quando você se depara com o sistema e precisa do sistema, você vê que as coisas não acontecem, que as coisas levam anos para acontecer. Quando as decisões vêm, o tempo já passou, as pessoas já morreram, ou as pessoas já estão desgastadas daquele assunto, já estão desinteressadas, ou perdem as suas forças porque não resistem a tanto desgaste.
Essa é a mais pura realidade. Você que está aí, você que está me assistindo agora, no ao vivo ou no gravado, não passou por isso? Já não conhece alguém que passou por isso ou você não passa por isso? Então, isso é razoável da gente viver? Não é razoável. Em absoluto, isso não é razoável. E a outra questão é essa que eu estou acabando de colocar aqui para vocês. É o cidadão viver esse tipo de situação. Enquanto cidadão, enquanto brasileiro, eu não posso me conformar em estar num país e que no momento que eu tenho um direito desrespeitado, eu e qualquer outra pessoa, eu recorro ao Poder Judiciário, porque eu não sou o titular da força, eu não posso usar a força, e nem acho que isso seja o caminho, e eu não recebo uma resposta adequada. Eu não recebo porque demora, porque a discussão fica em torno de questões processuais, ao invés de ficar em torno do mérito, do que faz diferença ali. E o nosso novo Código de Processo Civil, agora de 2015, vem marretando em cima disso, com uma série de dispositivos dizendo, olha, a gente tem que entregar melhor o provimento jurisdicional, a gente tem que ser mais eficaz com a entrega do que a população precisa, do que a população quer. As pessoas têm urgência por resolver os seus problemas. Aí uma pessoa toma uma iniciativa qualquer que seja, que está errado, porque o império da lei tem que valer para todo mundo, mas ela é rotulada. Mas vai ver por que o cidadão chegou naquele ponto. Chegou naquele ponto porque não encontra resposta, não tem resposta ao ponto da gente ouvir autoridades dizerem que em mais de 40% do Estado brasileiro, o judiciário não chega. Não chega porque o Estado não está presente ali, o Estado não se faz presente. Isso não é razoável. Isso é um absurdo. Enquanto cada brasileiro não se colocar contra isso, para que esse tipo de situação mude, a gente vai continuar observando uma série de desmandos, como a gente observa. Então, eu aqui, como operador do direito, como pessoa que acredito na lei, acredito nas instituições, quero que as instituições nos entreguem aquilo que é de direito de cada um. Tá? E não você ficar anos discutindo uma questão e a resposta não vir, ou quando vem, vem torta. Eu não estou falando que tem que ser entregue à pessoa tudo aquilo que ela quer, porque o conceito de justo varia de pessoa para pessoa. Agora, uma coisa tem que ser justa e igual para todo mundo: o processo. O processo ele tem que ser claro, objetivo, preciso, rápido, e tem que ser igual para todo mundo, para o rico e para o pobre, para o proprietário e para o inquilino. Tem que ser igual para todo mundo. E isso não acontece. Isso a gente não vê. Mas vamos aqui ao tema de hoje nessa área, né? Eu quis deixar essa questão pronta, essa questão destacada, porque assim é muito ruim, né? A gente tá vivendo esse tipo de coisa, mas volto a dizer, ao mesmo tempo que é muito ruim, eu fico satisfeito de ver, né, que esse tipo de situação ela chamou a atenção, né? Ela chama a atenção das pessoas, né? Então eu estou aqui para tratar disso, para enfrentar. E por que eu estou vindo, né, diretamente nessa questão hoje? Porque eu fui instado a fazer isso. Eu estava visitando lá as nossas redes sociais e vi uma demanda. Já estou compartilhando tela aqui, estava procurando compartilhar a tela. Vi uma demanda que fala exatamente sobre isso, né? Então, a nossa audiência, enfrentando problemas com o judiciário, fez uma pergunta. Tá? A rede social é pública, minha rede social é pública, está lá, o conteúdo que eu posto está lá, tá? @DRTOflow, se você quiser ter acesso, @DRTOflow. DRTO é a abreviatura de direito, direito no flow, né? Então, DRTO Flow. O direito é feito para fluir, para você resolver as questões da sua vida e não para você amarrar as questões da sua vida, entendeu? Entendeu sobre o que a gente está falando aqui hoje? A gente está falando sobre usar o direito como poderosa ferramenta de gestão. É isso que o método 2 em 12 te ensina, entre outras coisas. Eu recomendo você investir em imóveis para que você possa estar no controle. Mas, Rodrigo, você está falando do direito, está falando de tantas dificuldades que o direito tem no poder judiciário. Então, o que eu estou querendo dizer? O direito, ele não é o direito que é ruim, o direito é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ele promove um bem para a sociedade imenso. Mas eu estou falando do direito com D maiúsculo. Eu estou falando da ciência do direito. Eu estou falando daquele direito que você aplica para saber qual é o direito. É desse direito que eu estou te falando. Eu não estou falando da letra da lei. A letra da lei, ela varia de tempos em tempos. Tá? Dependendo do legislador, dependendo da sociedade, de como aquela sociedade queira as suas regras, as regras mudam.
Agora, a ciência do direito é uma só. A ciência do direito, aquilo que os estudantes de direito aprendem nas faculdades, é uma só. Essa é feita, é criada para extrair da norma o que ela tem de melhor para harmonizar a sociedade, para responder aos anseios da sociedade, pacificar as relações sociais, manter a ordem. Tá? Agora, isso só é obtido se o sistema funciona. Então, para o sistema funcionar, você depende de quê? Depende de instituições que funcionem a contento, que funcionem de acordo. Né? De acordo com aquilo que legitimamente se espera delas. Você não espera do Poder Judiciário uma decisão num curto espaço de tempo sobre os problemas que você está enfrentando? Você entraria com uma ação no Judiciário para esperar 10, 5 anos, 8 anos por uma decisão judicial? Certamente não. Certamente não. Então, eu estou te falando aqui, por que eu falo do direito no flow? Você vai usar o direito, não o direito só a letra da lei, não o direito Poder Judiciário. Poder Judiciário não é direito. Poder Judiciário é uma instituição, é um dos poderes da República. Tá? Tanto quanto o profissional advogado, ele e o defensor e o promotor, todos eles administram a justiça no sentido de dizer qual é o direito no caso concreto. Tá? Então, eu estou dizendo aqui, tenho dito já em vários programas, o sistema não funciona bem. O sistema está cheio de problemas. Cheio de problemas. E enquanto aqueles que integram esses poderes não assumirem o protagonismo por resolver esses problemas, assumir o protagonismo de verdade. Assumir o protagonismo no sentido de chegar e falar, não, realmente, a sociedade está reclamando por soluções que nós somos obrigados a entregar e nós não entregamos. Então, vamos aqui botar a bunda na cadeira e pensar como é que a gente pode trabalhar melhor. Vamos mudar a forma como a gente entrega a nossa utilidade e conectar com as pessoas que precisam da gente. É isso que tem que ser feito. Agora, enquanto isso não é feito, enquanto esse tipo de coisa não acontece, você tem que fazer o quê? Aquilo que eu falo para você fazer o tempo todo. Focar no que está no seu controle. Não é isso? Foca naquilo que está no seu controle. E o que está no seu controle? O que eu falo aqui o tempo todo no método 2 em 12? Eu falo para você evitar o processo judicial a todo custo. Por quê? Porque se você for para o judiciário, você perde poder. Que poder é esse, Rodrigo? Poder de você mesmo resolver as coisas. Com inteligência emocional, com equilíbrio, com educação e conhecendo as regras do jogo, entendendo como a coisa funciona. Tá? Se você entende as regras do jogo imobiliário, você vai interagir com o outro que está divergindo de você relativamente a um assunto qualquer, com sobriedade, com lucidez, empoderado. E você não só vai estar empoderado, como se você for responsável, for equilibrado, você vai empoderar o outro, porque você não vai submeter ao outro e a você mesmo aquele desgaste sem fim do Poder Judiciário, aquele dinheiro que vai embora, aquele tempo que vai embora em processos que não acabam nunca. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que eu digo, evite o processo judicial. Agora, para você evitar o processo judicial, você tem que saber do que você está falando. Você não entende dos seus direitos, você não sabe como se comportar, como agir. E isso, eu não estou falando para você fazer um curso de direito, não estou falando para você ser advogado. Não, de forma alguma. Eu estou falando para você ter o mínimo de conhecimento necessário a você saber se posicionar e se livrar das frias. Você vai me agradecer muito por isso na medida em que você começar a praticar isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Alimentação. Você pode até não se alimentar da forma mais saudável, mais adequada, para ter longevidade, para ter qualidade de vida, para ter bem-estar. Mas você sabe o que é bom comer e o que não é bom comer. Eu duvido que você não saiba que é importante praticar atividade física. Você pode até não praticar. Você pode até, eu estou com preguiça, vou ficar de boa. Problema nenhum. Cada um com seu cada um. Né? Agora, você sabe que isso é importante, não sabe? Então, se você está fazendo alguma coisa de errado que vai te afetar, você está fazendo isso por sua própria conta. Mesma coisa com as regras do jogo imobiliário. Eu não estou falando aqui para você necessariamente aplicar esse conhecimento. Você aplica se você quiser. Agora, o conhecimento está aí, ó, escancarado. Ele está para você. E ele vai te poupar tempo, dinheiro e desgaste. Jogador, jogadora, se você não usar esse conhecimento a teu favor para aplicar, eu sempre falo isso, né? Ninguém, eu uso uma palavra menos bonita para isso, mas ninguém está numa situação delicada à toa. Ninguém. Todo mundo que se vê numa situação delicada, numa situação difícil, contribui de uma maneira geral para a ocorrência daquela situação. Quando você olha à primeira vista, você fala, pô, né? Aqui
coitada dessa pessoa, coitado daquele sujeito, daquela senhora, daquele cidadão. Aí depois, quando você se aproxima mais, você vai entendendo o contexto. Então, ninguém costuma estar numa situação delicada à toa. Normalmente, a gente planta, né, as situações difíceis em que a gente se coloca. Então, a responsabilidade é sua. Seja protagonista da sua vida. Assuma o controle da sua vida, porque senão o outro vai assumir. E não necessariamente o outro vai conduzir as questões da melhor forma. Não necessariamente o outro vai conduzir as questões para atender aos seus interesses. Aquele que mais está comprometido com você é você mesmo, desde que você assuma o protagonismo da sua vida. Dito isso, dentro desse contexto aqui, eu vou tratar do que no tema de hoje aqui. O que a gente vai falar aqui? A gente vai falar na área do direito, como sempre. A gente está aqui falando de direito, empreendedorismo e imóveis. Nossa live é para isso. E é para investimento imobiliário, é para você ser livre. Quer esse conteúdo? Cola com o Rodrigo, cola comigo. Não te agrada, não quer? Tem problema não, vou continuar aqui. Quando você se arrepender, você volta aqui, ou quando você mudar de ideia, você volta aqui. Estou aqui contigo, tá? A minha parte eu vou fazer, a sua, eu dependo de você. A nossa equipe aqui depende de você. E te digo mais, a sociedade está aqui, ó, ansiosa por você tomar essa decisão, por você decidir ser mais participativo, por você assumir o protagonismo, porque quanto mais gente fazendo as coisas em conjunto, melhor. Vou contar uma história aqui de uma pesquisa científica que foi feita numa ilha. E nessa pesquisa científica feita nessa ilha, era uma ilha que tinha uma população ali de aproximadamente 1.000 macacos, né? Macaquinhos, miquinhos. E começaram a perceber, os cientistas que estavam analisando a vida daqueles macacos ali naquela ilha, começaram a perceber que, a partir de um determinado momento, um único macaquinho ele estava pegando, né, o coco e batendo o coco numa pedra para poder abrir o coco e, né, beber a água do coco e se alimentar ali da fruta, coco, né? E beleza, então eles estavam tentando entender, os cientistas, por que um bichinho ali estava fazendo aquilo e os outros não estavam fazendo. E aí começaram a observar, e essa população, né, que habitava a ilha, ela vivia tanto de um lado da ilha quanto do outro lado da ilha. E olha que interessante, eles começaram a observar, no início um só fazia, depois eram 2, depois eram 3, 15, 20, 50, 100, 300, numa população ali de aproximadamente 1.000 habitantes, 1.000 macaquinhos ali naquela ilha. Lá pela altura do macaquinho de número 300, quando o macaquinho de número 300 começou a quebrar o coco na pedra, os 1.000 macaquinhos na ilha inteira começaram a adotar o mesmo comportamento. Olha que louco isso, né? Então, o que essa história ensina para a gente? O que essa pesquisa mostra para a gente? Ela mostra que não é pelo fato do outro ou dos outros não adotarem esse mesmo comportamento de cautela, de zelo, que você não vai adotar. Num determinado momento, eu posso te assegurar isso. A gente acabou de falar há pouco tempo aqui, há 5 minutos, falamos sobre a questão da alimentação. Será que os seus pais, será que os seus avós, será que você, na sua infância, tinha consciência de que manter-se em atividade física era algo que você deveria estar fazendo? Muito provavelmente não. Precisou a sociedade toda começar, não, vamos lá, tem que fazer. A tua ficha cair. Jogador, jogadora, você é dotado de inteligência. O que mais é preciso para você entender que a informação é a chave das mudanças todas que você quer ver na sua vida. Não falta nada, tá? E a informação está aí, ó. Ela está à sua disposição no dia a dia. Tá? É só você se conectar na internet com aqueles que são referência para você. Então, a gente vai falar hoje da ação de despejo. Estou levando aqui o conhecimento sobre esse assunto. Por quê? E aí vamos lá, ó, vamos compartilhar aqui, porque a nossa audiência nos veio fazer essa pergunta. Eu estou compartilhando aqui agora com a turma do YouTube e do Facebook a nossa página no Facebook. Tá? E aí, lá na nossa página no Facebook, eu publiquei, da mesma forma que realizo aqui essas lives com vocês, eu publiquei uma live que nós fizemos sobre descontar aluguel atrasado do calção é uma boa? Né? Era uma pergunta que eu respondi ali. Isso foi no dia 7 de junho. E aí uma das nossas ouvintes, né, uma das pessoas que está aqui na nossa audiência, a dona Lourdes, ela fez uma pergunta. Está aqui, está na tela, estou compartilhando, vou ler a pergunta dela para vocês. Tenho um imóvel
o inquilino não paga e não sai. Olha o que eu tenho dito, hein? Isso faz 4 anos que foi para a justiça e agora saiu a ordem de despejo. Devido, aí aqui está com a grafia errada, mas eu acho que é devido ao vírus, o oficial não entregou, né? Deve ser devido à pandemia, o oficial não entregou. O oficial de justiça, que a dona Luz está fazendo referência a ele. Não sei mais o que fazer. O advogado que a dona Luz tem, diz que tem que esperar. Aí ela diz, eu pago o aluguel, já somos de idade, preciso da casa, só tenho essa. Olha que situação, né? Então, essa aqui, está aqui, está publicado aqui no meu Facebook, não é invenção, não é historinha, está publicado. Né? Então, você vê, uma pessoa que está numa situação delicada, que eu falo aqui o tempo todo, né? Por quê? E isso não é coisa agora da pandemia, não. Ó. Ela mencionou aqui, 4 anos. Então, repetindo, para ficar bem claro o que a gente está falando. A gente está falando hoje aqui sobre o quê? Sobre ação de despejo. Mais do que isso, mais especificamente, a gente está falando sobre cumprimento de decisão judicial que determina o despejo. É chamado de ordem de despejo. Tá? A pergunta é, como fica o cumprimento dessas decisões durante a pandemia? Pegou a visão? É disso que a gente está falando aqui. Não estou falando para você tirar seu inquilino à força, não vamos conversar aqui no sentido de não recorrer ao judiciário, recorrer a outros recursos que não estão na lei. Não, de forma nenhuma. Na lei. Na lei, qual o direito que você tem, como ele funciona ou deveria funcionar e o que você pode fazer ou poderia ter feito para não estar nessa situação. Sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Tá? Então, vamos ver o que aconteceu? Vamos ver, para responder a pergunta da dona Lourdes, eu estou partindo do seguinte pressuposto. Eu não conheço a dona Lourdes pessoalmente. E eu tomei conhecimento desse caso hoje, no dia de hoje. Então, eu li a pergunta da nossa audiência, né, da nossa seguidora aqui, a dona Lourdes, e falei, olha só, bom, deixa eu pensar no caso da primeira iniciativa que eu tomei, olha, eu precisava conhecer melhor o contexto, saber os detalhes, né? Às vezes tem uma razão para que esteja há 4 anos tramitando esse processo de despejo, essa ação de despejo. Para que serve uma ação de despejo? Uma ação de despejo é a ação de que precisa se valer o locador do imóvel para retomar a posse do imóvel. Então, se alguém está na posse de um imóvel em razão de um contrato de locação, a única forma de você reaver a posse desse imóvel, se você é o locador, é pela ação de despejo. A ação de despejo, primeiro, ela vai declarar rescindido o contrato de locação, vai encerrar o contrato de locação. Isso normalmente está atrelado a alguma violação do contrato de locação. Tá? Ou chegou no fim do prazo do contrato de locação, a pessoa não desocupou, e aí não deixa de ser uma violação também ao contrato. Tá? Ou não está pagando e continua morando, que parece ser esse caso, segundo foi narrado aqui. Ou a pessoa não está respeitando as regras do condomínio ou as regras do contrato. Enfim, existem várias razões que podem dar ensejo, podem permitir a rescisão de um contrato de locação. E você quer rescindir um contrato de locação para quê? Para retomar o imóvel. Então, eu estou fazendo esse esclarecimento prévio para dizer o seguinte, eu estou partindo do pressuposto do que foi apresentado para mim no comentário. O que foi apresentado para mim no comentário? Que ela é proprietária, que ela é uma pessoa idosa, provavelmente ela estava fazendo referência a ela e ao marido, ao companheiro, e que os dois são pessoas idosas, que eles pagam aluguel e precisam do imóvel, e que o inquilino que lá se encontra já há bastante tempo e sem pagar, né? 4 anos, pelo que ela está falando. E que já saiu a ordem de despejo, já foi determinada a ordem de despejo, mas não foi cumprida. Tá? E aí aqui, com todo respeito ao colega, não estou comentando o trabalho do colega, ela tem um advogado constituído, a minha orientação foi que ela procurasse esse advogado para tratar desse assunto, mas a orientação que ela diz ter recebido foi no sentido de que para aguardar, porque durante a pandemia a ordem não seria cumprida, ou não vai poder ser cumprida, etc. E tal. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. É sobre... Rodrigo, eu sou proprietário, estou com um despejo em andamento, obtive a ordem de despejo. Ela tem que ser cumprida ou não
durante a pandemia. Tá? E aí o que eu vou dizer para você é o seguinte. Primeira coisa, vamos desmistificar aqui uma questão, tá? De uma vez por todas. Tá? E eu vou repetir isso aqui tantas vezes quantas forem necessárias. Há uma ideia, uma cultura absolutamente equivocada no Brasil de... Isso está mudando, graças a Deus está mudando, de demonizar quem faz as coisas, né? Demonizar quem empreende, aquele que é empreendedor, aquele que é proprietário, aquele que trabalha em muitas frentes. Então, essa pessoa, normalmente, ela é vista como alguém que se dá bem. Jogador, jogadora, se você está aqui, você muito provavelmente não é dessa vibe. Mas se você, entre aspas, está se dando bem, em razão do seu trabalho, em razão da sua dedicação, em razão do seu comprometimento, ó, parabéns para você. Todo brasileiro tinha que aplaudir a tua atitude e tinha que te apoiar para você continuar firme no que você está fazendo. É isso que tinha que acontecer. E não ficar a turma do contra torcendo para você se dar mal. Por quê? Porque está doído, porque não está fazendo a mesma coisa, porque não está conseguindo se desenvolver, ou às vezes não teve oportunidade, não deu, mas assim, você não tem que achar ruim porque o outro está tendo um bom desempenho. Tá? Então, o cara é proprietário de imóvel, ou aquela senhora lá é proprietária de imóvel, vive de renda, está de boa. Como assim? Como assim vive de renda? O patrimônio veio de onde? Você descobriu, você já sabe qual foi o caminho que foi trilhado por aquela família, por aquela pessoa, para construir aquele patrimônio? Sabe quantos imóveis aquela pessoa tem ou deixa de ter? Sabe se ela tem outras fontes de rendimento? E se ela não depende daqueles imóveis alugados para a sua manutenção, para alimentar os seus filhos, para manter os seus filhos no colégio, para poder pagar funcionários que eventualmente tenha, inclusive gerando empregos? Você sabe disso? Para dizer, vive de renda, então é aquela ideia, né? Não, se é proprietário, eu não tenho que atender os direitos dele porque está com boi na sombra. Se é inquilino, o inquilino está cheio de razão. Não é assim. Isso é um mito. Pode ser, não é porque é proprietário que é bom ou ruim, não é porque é inquilino que é bom ou ruim. Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, inquilino também, achar que inquilino só é fonte de problema, você que é proprietário e que pensa assim, né? Ou você que quer se tornar proprietário, ou que quer alugar o seu imóvel e pensa assim, inquilino é fonte de problema. O jogador, jogadora, inquilino. O inquilino é o cara que você encontra na padaria e dá bom dia para ele. O inquilino é o teu colega de trabalho. O inquilino é o pai do coleguinha ou da coleguinha do seu filho ou da sua filha no colégio. Muita gente mora em locação de imóveis. Então, inquilino não é um problema. Hoje o programa aqui é o Inquilino Pro. Tá? Inquilino Pro é inquilino profissional, inquilino informado, inquilino inteligente. Essa é a pegada que a gente tem para o programa Inquilino Pro. Então, se você está deixando de investir em imóveis porque você não quer ter contato com o inquilino, vou te falar que tu já tem contato com um monte de inquilino o tempo todo. Se ligou? E nem por isso você deixa de ter contato com eles. E nem por isso eles são um problema, porque, em absoluto, ser inquilino é um problema. Ser inquilino é uma situação contratual. Você está alugando alguma coisa, você é inquilino. Se você tratar bem a pessoa, a tendência é ela te tratar bem, a tendência é a reciprocidade funcionar. Agora, como em qualquer situação, como em qualquer lugar, tem pessoas ruins, tem pessoas mal intencionadas, tem pessoas que vão criar tumulto, independentemente da situação. E aí, qual é a única arma, qual é a única proteção que você tem contra esse tipo de situação? A informação. Conhecer as regras do jogo e saber se posicionar. Não tem outra. Não tem outra saída, não tem outra alternativa. Aí você escolhe. Não. Vou continuar aqui na minha zona de desconforto. Não é zona de conforto, não é zona de desconforto. Vou continuar deixando a vida correr, vou continuar deixando quem está se dando bem por conta do trabalho se dar bem, eu vou continuar aqui na minha. Né? Até puxarem teu tapete, é o que eu falo. Quem tem emprego, quem tem serviço público, não tem nada. Porque o emprego não depende de você estar no controle para manter o teu emprego. E o serviço público depende de arrecadação. Se o empreendedorismo não for bem, se as empresas não criarem empregos, não existirem frentes de trabalho, se a sociedade não estiver viva, saudável, produzindo riqueza, o serviço público não se mantém. E eu tenho dito aqui que a longevidade está chegando na nossa sociedade, está chegando com força. Com força a sociedade está ficando mais madura, está ficando mais
velha, né, no sentido cronológico da palavra. E você acha que essa sociedade com esse perfil vai suportar manter todos, se todos não forem produtivos? Não tem saída. Não tem esse negócio de arrumar um emprego e ficar escondido. Não tem esse negócio de arrumar um serviço público e marcar só ponto. Tem que ser útil. É da natureza humana, é da vida ser útil. É necessário ser útil para preservar a vida. Sacou? Não é ficar encostado, estou encostando aqui na lateral do vídeo, não é ficar encostado no coleguinha, o coleguinha ficar te carregando enquanto você fica lá de boa recebendo seus vencimentos. Entendeu? O tempo vai fechar, vai acabar. E se você não tem vencimento, você tem que se ligar nesse tipo de coisa. Se ligar que eu digo assim, você tem que ser contra a não produtividade. Você tem que ser contra as coisas não funcionarem. Você é profundamente lesado quando as coisas não funcionam. Então, vamos responder agora a dona Lourdes, objetivamente, dentro dessa questão. Eu queria, para dar essa resposta, começar aqui por um projeto de lei que nós, recentemente até já comentamos aqui, um projeto de lei que é o PL 1179. O que o PL 1179 estabelecia, né? Tentou criar? Então, olha só, lá no artigo 9º, o PL 1179 é um PL que trata sobre um regime transitório, um regime jurídico transitório. Quer ver? Vamos ver aqui até o título dele exato. Ó. PL 1179, esse aqui é o projeto de lei da Câmara dos Deputados, está escrito lá. Ó, dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. É o RJET, que estão chamando, né? No período da pandemia do coronavírus. Então, qual foi o propósito desse projeto de lei? Criar uma série de regras para acomodar situações conflituosas durante o período de pandemia. Show! Iniciativa boa, iniciativa necessária num momento como esse. E aí veio o artigo 9º. O artigo 9º, ele pretendia mexer num detalhe pequeno, já tive a oportunidade aqui de falar que era um detalhe pequeno das locações de imóveis e impedir, durante aí, até 30 de outubro, conforme o projeto aqui, a possibilidade de concessão de medidas liminares para a realização do despejo. Tá? Então, antes que taquem pedra aqui no Rodrigo, deixa eu deixar claro uma coisa. Tá aqui, ó, artigo 9º. Não se considerará liminar, não é decisão normal, não, é liminar, medida liminar, para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se refere o artigo 59, parará, até 30 de outubro de 2020. Beleza? Então está aqui. Ó. O projeto era sobre liminar. O que eu quero falar para vocês antes de prosseguir? Rodrigo, você é a favor do despejo, de despejar as famílias que estão em dificuldade, etc. e tal? Não, a questão não é essa. A questão não é essa. Não somos todos iguais? Não estamos todos na mesma posição diante da lei? E eu não acabei de dizer aqui que aquele que trabalha, que rala de sol a sol, que transfere renda do trabalho para a aquisição de ativos e constrói um patrimônio imobiliário no decorrer da sua vida, há muito custo, há muito sacrifício, ele não tem o direito, tanto quanto a pessoa que tem um emprego, tanto quanto a pessoa que tem um serviço público, tanto quanto a pessoa que recebe aposentadoria, a ter os seus rendimentos? Por que o rendimento dele é menos legítimo do que o rendimento de quem é aposentado, de quem é empregado, de quem é servidor público? Não muda. Inclusive, muitos empregados, aposentados e servidores públicos são proprietários de imóveis. Então, por que tem que rotular proprietário de imóvel como rentista e achar que tem que dar um tratamento diferenciado no sentido de ser um tratamento mais rigoroso em relação àquela pessoa? Não tem. Então, volto a dizer, o proprietário ou a proprietária, o jogador ou a jogadora, pode estar numa situação tão delicada quanto o seu inquilino. Pode estar numa situação de tanta vulnerabilidade financeira quanto o inquilino. Então, isso é o começo de conversa. Então, eu não sou nem contra nem a favor do despejo. Está entendendo? Rodrigo, você está em cima do muro. Não. Eu estou analisando a lei. Eu estou analisando a lei, estou vendo o que é de direito, e aí sim, se as partes não chegaram a um consenso elas mesmas para resolver aquela questão, aí a questão vai para o Poder Judiciário. Mas antes até de continuar, vou te dizer o seguinte: se você é inquilino, está aqui me assistindo, tá? Você é inquilino, ou ao vivo, ou no gravado, se você está numa situação difícil, eu te pergunto, é razoável, se você é uma pessoa correta, se você é uma pessoa certa, é razoável você ficar no imóvel de outra pessoa
que tem isso como fonte de rendimento, sem pagar, porque você está numa situação difícil, o que é o certo de você fazer? O certo de você fazer é você se mobilizar para você se mudar para uma locação que seja acessível para o seu momento. O certo, se você não tem meios de fazer isso, é sim você buscar a solidariedade até do seu proprietário, que é um cidadão, uma pessoa como outra qualquer. Vai, conversa com ele, conversa com ela, e em conjunto encontrem uma solução para resolver isso. Agora, em absoluto, é uma solução você ficar dentro do imóvel sem pagar e achar que está tudo certo. Concorda? E, em absoluto, é correto, é certo, é justo o judiciário não dar o despejo nessas situações e não fazer cumprir as ordens de despejo. Como assim? Não, mas é porque está na pandemia, eu tenho que aliviar porque as pessoas estão passando por dificuldade. Mas e a pessoa que está passando dificuldade porque não está recebendo o aluguel? Você está descobrindo um santo para cobrir outro? Eu quero saber qual é a lógica dessa decisão, qual é a razoabilidade de uma decisão dessa, de uma medida dessa. Não tem razoabilidade nenhuma, nenhuma. Então vamos lá, e eu estou falando aqui do caso da dona Lourdes. Dona Lourdes me relatou o quê? Que ela e o companheiro ou o marido são idosos, que ela mora de aluguel e precisa do imóvel onde existe um inquilino que não paga o aluguel há 4 anos, pelo que ela relata. E ela precisa desse imóvel. A ordem de despejo saiu e não é cumprida. Como assim? Dona Lourdes precisa menos do que a pessoa que está morando no imóvel? Hein? O que você acha? O que você pensa sobre isso? O diálogo é sempre um bom caminho. Ambas as partes devem fazer uso dessa ferramenta para evitar o conflito. Exatamente, Renata. Exatamente. É isso que eu recomendo aqui. Agora, tem que ser um diálogo que você entenda do que você está falando, né? Para você saber até onde você pode ir. E ir numa boa, não é... Eu sempre falo isso, gente. Não é saber das coisas para poder subjugar o outro, para poder deixar o outro numa situação delicada. Não é isso. É para você saber se posicionar, pô, com confiança, com autonomia e tomar uma atitude na hora que tem que tomar, sem se lamentar. Mas vamos adiante. Vamos ver se isso é fato. Eu falei lá do projeto de lei 1179. Esse projeto de lei 1179, veja, ele virou, se transformou, ele foi aprovado como lei 14.010 de 2020. E olha aqui, ó, eu estou nele. Ó. Artigo 9º, aquele artigo que eu li para vocês. O que houve aqui nele? Foi vetado. Vetado. Então, por que eu estou mostrando isso? Rodrigo, você está mostrando isso por quê? Estou mostrando isso por uma razão muito simples. Objetivamente, hoje no Brasil, na data de hoje, dia 9/7 de 2020, hoje, na data de hoje, o que mudou na lei de locações? Nada. Nada. Está tudo igual. Tudo igual. A lei é a mesma para todo mundo, não é? Beleza. Já conversamos aqui que o proprietário não é porque é proprietário que está de boa. Ele pode ser proprietário e pode estar em dificuldade, como é o caso da dona Lourdes. E não é porque é inquilino que está de mal, que está numa situação ruim, que é coitado. Aliás, eu acho que ninguém, em sã consciência, quer ser tratado dessa forma. Então, você tem que analisar as circunstâncias. Mas vamos continuar na lei? Vamos continuar na lei. Então, independentemente de pandemia, eu vou começar pesado já. Eu vou na Constituição Federal. Constituição Federal, no artigo 5º, ela traz a seguinte informação. Ela traz, no artigo 5º, ela traz os direitos e garantias fundamentais. O que são os direitos e garantias fundamentais? Né, para a gente aqui, né, que não está com compromisso de falar no direito assim, na base do juridiquês, entenda direito e garantias fundamentais como aqueles direitos mais relevantes que são protegidos pelo nosso ordenamento jurídico, né, por meio da nossa Constituição Federal. Então, são direitos assim que não pode mexer neles, por nada. Tá? É claro, você vai aplicar o princípio da proporcionalidade, vai aplicar o princípio da razoabilidade e vai ponderar valores que estão sendo perseguidos pela sociedade de tempos em tempos? Vai. É claro que você vai. É claro que você vai fazer isso. Mas não me parece ser o caso aqui nesse momento. Vou ver mais um comentário aqui. Professor, existem indivíduos que são mau caráter e tentam se dar bem em qualquer circunstância. Verdade, esse é o perfil, né? Esse tipo de indivíduo é o perfil
do estado mental, lá do mau caráter que eu falei. E aí isso não é um problema do direito, isso é um problema de formação da pessoa, lamentavelmente. Aí é o seguinte, você vai mudar o caráter do outro? Não vai. Você não vai conseguir mudar o caráter do outro. Agora, você, jogador, você, jogadora, você consegue se posicionar de tal forma a não contratar com um perfil mau caráter? Consegue. Você consegue adotar medidas para selecionar bem os seus inquilinos. Isso a gente entrega no método 2 em 12. Isso a gente entrega nas regras do jogo imobiliário. Como você fazer isso? Isso sendo feito, você já facilita não ter problemas. Só de selecionar bem o teu inquilino. Ter um imóvel. Primeiro fazer o teu dever de casa, né? Ter um bom imóvel, um imóvel adequado, um imóvel bem montado, bem conservado, digno a servir de moradia para uma família, para uma pessoa. Primeiro passo. Segundo passo, selecionar bem o seu inquilino. Existe uma técnica para você fazer isso. Você tem que observar essa técnica para não se colocar numa situação delicada. Um bom inquilino, duvido que um bom inquilino, um perfil bom, passaria 4 anos sem pagar o aluguel, ficando no imóvel. Duvido. Volto a dizer, não conheço a dona Lourdes, não conheço o caso, estou considerando aqui um personagem ideal. Estou considerando uma senhora que lida com as suas questões numa boa, que respeita os direitos dos outros e que tem lá um patrimônio imóvel que está alugado e tem uma pessoa que está lá e não está pagando. Estou considerando isso. Não sei se é exatamente isso, não sei, mas estou considerando isso pelo que me foi relatado. Ponto. Tá? Então, se você selecionou bem o seu inquilino, você não vai ter esse problema. Se você está tendo esse problema, você já falhou na hora de selecionar um inquilino. Já falhou. Tá? Porque o inquilino bom, ele pode até ter algum tipo de problema ali com você, mas ele vai ter aquele algum tipo de problema e vai sair fora. Ele não vai ficar esticando essa situação por 4 anos. Né? É vexatório. Ninguém tranquilo, ninguém de boa, digamos assim, fica numa situação dessa numa boa. Você se sente mal. Eu me sentiria muito mal numa situação dessa. Né? Então, eu estou falando aqui o quê? Né? Do artigo 5º. Tá? No artigo 5º, nós temos aqui, ó, inciso 35, é um dos nossos direitos e garantias fundamentais. Garantia fundamental, olha a palavra. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Se ligou? Esse princípio, gente, é o chamado princípio do acesso à justiça. É o princípio do acesso à justiça. O que o princípio do acesso à justiça estabelece? Que qualquer questão será submetida, será levada à apreciação do Poder Judiciário para que uma pessoa que está tendo um direito seu lesado ou ameaçado de sofrer uma lesão possa parar de ser lesada ou possa sequer vir a ser lesada porque recorreu ao Poder Judiciário. Agora, se você vai lá, toque, 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 bate na porta do Judiciário, e o Judiciário vai devagarzinho, o Judiciário não funciona, não adianta você fazer a sua parte, concorda? O Judiciário não deveria existir para te cansar. Você deveria chegar lá e ser bem atendido. Não estou falando de mordomia, não, mas deveria ser bem atendido, as coisas deveriam acontecer, ser resolvidas, mas não é o que acontece. O que acontece é parecido com o que acontece nos hospitais. É difícil a coisa acontecer, a coisa andar, a coisa fluir. Né? Mas vamos lá, vamos adiante. Então, o que acontece? Começou a pandemia. O que aconteceu quando começou a pandemia? O Conselho Nacional de Justiça, e é isso que a gente vai ver aqui agora, né? Ele criou diretrizes, tá? Ele trouxe resoluções para tratar do assunto. Então, vejam uma dessas resoluções, que é a resolução 313, de 19 de março de 2020. Está aqui na tela, estou compartilhando com vocês. Então, ó, lá em 19 de março de 2020, artigo 5º dessa resolução 313, está na internet, só você colocar resolução CNJ 313. Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta resolução até 30 de abril de 2020. Então, lá em 19 de março, o Judiciário parou, deu apagão. Tudo bem? Tá, vamos lá. Pandemia, a gente não sabe como vai lidar com essa situação de pandemia, né? O quão grave isso é, o quão vai contaminar as pessoas, não vai? Então, ali como primeira medida, né? Desde que o acesso à justiça não seja inviabilizado, desde que o plantão judiciário continue funcionando,
por um prazo mínimo que seja, é razoável se admitir a suspensão dos prazos processuais, não digo a paralisação das atividades, mas uma redução da velocidade para as pessoas poderem se adaptar no início da pandemia. Show, tranquilo, ninguém está botando faca no pescoço de ninguém para dizer que isso não é certo, não. Mas veja aqui, ó, parágrafo único. A suspensão prevista no caput é cabeça, né? Na cabeça, né, na parte de cima aqui, ó, caput é essa parte aqui que vem logo depois de artigo 5º. A suspensão prevista no caput não obstária, não impede a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de natureza urgente, respeitado o disposto no artigo 4º desta resolução. Eu vou dizer para vocês, desde já, tá? Vamos aqui para o artigo 4º. Ó. Artigo 4º. No período de plantão extraordinário, isso CNJ lá em 19 de março, no período de plantão extraordinário fica garantida a apreciação das seguintes matérias. Vamos aqui no inciso 2, ó. Medidas liminares e antecipação de tutela de qualquer natureza, inclusive no âmbito dos juizados especiais. Se liga no que eu vou te falar aqui. Ó. Vou te falar uma coisa aqui. Se uma medida liminar é cabível, se uma medida liminar de despejo é cabível, o que a medida liminar de despejo entregaria? Ela entregaria o despejo, retirar a pessoa de dentro do imóvel em razão da rescisão do contrato de locação. Mais ainda num caso desse de não pagamento, não é isso? Se a liminar caberia, e lá no artigo 4º, inciso 2º, está dizendo que as liminares serão cumpridas, mais ainda, uma ordem de despejo, depois de 4 anos, por conta do não pagamento, deveria ser cumprida. Sim ou não? Mais ainda, numa situação em que a gente está falando de um casal idoso, de uma senhora idosa, que mora de aluguel e precisa ou dos rendimentos desse imóvel que está alugado e que ela não está recebendo, ou se mudar para esse imóvel. O que eu falei para a dona Lourdes? Eu falei, dona Lourdes, esses seus rendimentos, da forma como a senhora está me colocando as coisas, eles têm natureza alimentícia. A senhora precisa disso para se alimentar. Quando a gente diz que uma verba, um valor tem natureza alimentícia, a gente está querendo dizer que a pessoa depende daqueles recursos para fins alimentícios. Fins alimentícios não inclui só aquilo que você come, não. Inclui as despesas que você tem com alimentação, com moradia, com vestuário, as despesas mínimas necessárias para a manutenção da sua dignidade. Então, como é que é? A dignidade da proprietária vale menos do que a dignidade do inquilino, que não paga há 4 anos? Sendo esse o caso que foi narrado? Está entendendo, jogador? Então, não tem justificativa para não cumprir ordem de despejo durante a pandemia nessas circunstâncias. Você tem que analisar se o proprietário, o locador, ele não está numa situação em que ele dependa daqueles recursos. E normalmente está. Normalmente está. Tá? Normalmente, ele também precisa daqueles recursos, tanto quanto alguém precisa do seu emprego, tanto quanto alguém precisa de trabalho para poder manter as suas coisas. Então, não tem motivo para não cumprir. E vou voltar no ponto que eu coloquei aqui. Como é que é isso? Então, para a justiça e não cumpre mais ordem de despejo, que é o que está acontecendo em São Paulo, né? Não em todas as varas, em algumas varas. Né? Há um movimento, não vou dizer que é um movimento do tribunal, mas há alguns julgados nesse sentido. Como não passou, né? A gente estava falando aqui sobre a lei, vamos voltar lá, a gente estava falando aqui sobre a lei 14.020. Né? Então, como foi vetado o artigo 9º dessa lei 14.020, que mexia na questão das locações, os tribunais, eu tenho notícia de tribunais em São Paulo, no Rio de Janeiro ainda não. Os tribunais em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em algumas decisões, e tem decisões nesse sentido, e tem decisões no outro sentido, no sentido de dar cumprimento à ordem de despejo. Algumas decisões estão dizendo que a ordem de despejo não será cumprida durante a pandemia, baseando isso na lei estadual que decretou calamidade pública.
lá do governador Dória. Espera aí. Então tem calamidade pública, mas a calamidade pública é só para o inquilino. O proprietário não tem calamidade pública. O proprietário não está nessa situação. Você está entendendo, jogador? O que a gente tem que entender é o seguinte: primeiro de tudo, não é lícito, não é legal, não é admitido pelo direito uma pessoa estar no bem de outra pessoa e sendo devida a uma remuneração por isso, sem que aquela pessoa esteja pagando. Não, isso não é admitido. Ou a gente admite, de uma vez por todas, que a gente está num Estado de direito, ou a gente deixa cair a nossa ficha e observa, de fato, que a gente está num Estado de direito, ou a gente para de faz de conta. Não, isso aqui não é um Estado de direito, isso aqui é um Estado de exceção. E cumpre-se a lei quando se quer. Não é o que eu quero para a minha vida. Não é o que você que está aí na sua casa me assistindo, eu tenho certeza que é para a sua vida. Você quer que seja válido o Estado de Direito, que a lei valha para todos. Tá? Então, primeira coisa, já está errado. Não é porque está tendo calamidade que vai suspender a ordem de despejo. Por quê? Porque quem está no imóvel e não está remunerando, tem alternativa. Claro que tem alternativa. Pode ir para um imóvel que seja mais acessível. Se não puder ir para um imóvel que seja mais acessível, porque de fato está sem rendimentos, e existem muitas pessoas nessa situação, beleza, eu consigo entender isso. Eu sou solidário a isso. Agora, o que não dá é para transferir o problema para outro cidadão. Eu pergunto a vocês, o judiciário agora, recentemente, quando foi instado a abrir mão de parte dos seus vencimentos para contribuir com o período de pandemia, fez o quê? Abriu mão? Então, por que proprietário tem que abrir mão da locação? Você está entendendo? É muito contraditório, é muito irrazoável esse mundo de faz de conta, essa hipocrisia com o trato do público, do direito, do que é do outro. Então, assim, império da lei é império da lei, vale para todo mundo. Vamos olhar como é que está a situação do inquilino? Vamos olhar como é que está a situação do inquilino. Está numa situação difícil, não tem orçamento sequer para se mudar, então vamos buscar a alocação dessa pessoa na residência de um familiar. No limite de tudo, não tem residência do familiar, vamos lá para o princípio da solidariedade social, tá? Por um prazo razoável que seja, eu atribuo esse ônus ali para o proprietário, sabendo que já estou prejudicando ele, tudo bem, mas não assim, deixa arder, está lá dentro, não está pagando locação e fica, não cumpre ordem de despejo. Isso é um absurdo, isso não existe e não tem amparo na lei, não tem amparo na lei, tá? Eu não gosto de compartilhar às vezes tela, que eu boto a tela grande e fico falando aqui, mas vamos lá, essas coisas têm que ser ditas, né? A gente precisa enxergar isso. Vamos agora para a resolução 322. A resolução 322, no seu artigo 4º, já é uma resolução mais recente. Tá? A resolução 322 ela é posterior à resolução 313. E ela já vem falando sobre retomada das atividades do judiciário. Tá? E olha como ela vem e fala, o artigo 4º. Na primeira etapa de retomada das atividades presenciais nos tribunais, ficam autorizados os seguintes atos processuais. Aí tem uma série de dispositivos aqui, audiências envolvendo réus presos, sessões presenciais de julgamento nos tribunais, mas o que nos interessa é o inciso 3º. Cumprimento de mandados judiciais por servidores que não estejam em grupos de risco, utilizando-se de equipamentos de proteção individual a serem fornecidos pelos respectivos tribunais. E desde que o cumprimento do ato não resulte em aglomeração de pessoas ou reuniões em ambientes fechados. Qual o problema de cumprir a ação de despejo, ordem de despejo? Como é que a ordem de despejo ocorre? Para quem eventualmente não saiba. Você vai na companhia do oficial de justiça até o imóvel, se a pessoa não desocupa, antes você liga, né? Você liga e fala, ó, chegou no fim da linha, o senhor respondeu a ação de despejo, perdeu, o senhor não saiu, não está pagando, ou qualquer que seja a razão. Estou avisando que no dia tal a gente vai cumprir a ação de despejo para que o senhor possa desocupar o imóvel a tempo, sem que o senhor precise ser submetido à ação de despejo e tal, ao ato de despejo. É triste, é ruim. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Agora, ninguém quer também, a pessoa, alguém chegar, bater na tua porta e falar, ei, beleza, estou vindo aqui para ficar na tua casa aí, tá? Vou deitar aqui no sofá, vou ficar aqui, pronto, acabou. Não é assim que a banda toca. Não, você não pode se conformar com isso.
Você que é proprietário, você que é locador, não pode se conformar com isso. E você que é inquilino, se você é uma pessoa de bem, você não se sente bem nessa situação. Eu tenho certeza que você não se sente bem nessa situação. Então, quem é da vibe aqui do Regras do Jogo, quem é da vibe do 2 em 12, do Direito no Fogo, vai fazer o quê? Vai sentar, vai conversar e vai resolver. Numa boa. Gente, eu tenho inquilinos. Eu não tenho um problema desse aqui. Converso com todos eles. Respeito o momento que cada um está passando, respeito. Respeito o tempo que cada um está passando, respeito. Mas continuamos conversando e vamos resolvendo os problemas. Agora, não vou conversar, não, vou ficar aqui, acabou a pandemia, posso ficar aqui, é meu, está tudo dominado. Opa! De jeito nenhum. E o judiciário tem que fazer por onde? Tem que entregar o provimento jurisdicional. Como é que é isso? Como é que não vai entregar? Porque tem calamidade. A calamidade é só para o inquilino? E o proprietário? Então, estou mostrando aqui a lei, ó, como é que a lei estabelece. Mas vamos aqui, ó, mais adiante. Vamos mostrar aqui, deixa eu aumentar de novo aqui, ó. Vou mostrar um comunicado do... Eu estava falando, né? Como é que a... Deixa eu falar só sobre isso. Como é que o mandado de despejo é cumprido, né? Você vai até lá com o oficial de justiça chega e fala, estou vindo aqui para cumprir o mandado de despejo. Se a pessoa já desocupou, acabou. Se a pessoa não desocupou e resiste, o oficial de justiça pode requerer força policial e aí o proprietário tem que disponibilizar um caminhão, ainda tem essa, tem que disponibilizar um caminhão para poder fazer a mudança do inquilino. Se o inquilino não tiver providenciado um local para onde sejam levadas suas coisas, os bens dele são levados para um depósito público e depois ele vai lá e retira no depósito público, pagando a taxa lá do depósito público. Tá? Então, assim, é assim que acontece, não tem aglomeração. Tem o oficial de justiça e o advogado, podem estar os dois com máscara, com equipamento de proteção, tem as pessoas, ou a pessoa que estiver morando no imóvel, e a equipe de mudança e um ou dois policiais numa viatura. Pronto, assim. Todo mundo pode manter a respectiva distância e vai resolver a situação. Agora, o que não dá é o império do que não é a lei. É o império do torto. Né? Tem que seguir o direito, Estado de Direito para todo mundo. Tá? Só a última informação que eu queria trazer aqui, o Instagram já vai derrubar a gente. Olha só, comunicado 249 do Estado de São Paulo, 249 de 2020. Né? Esse comunicado estabelece diretrizes para a pandemia. O cumprimento das determinações judiciais deverá observar os seguintes critérios. Né? E aqui tem uma série de medidas. Né? Os manuais de capacitação da Central de Mandado Digital estão disponíveis, está aqui. Quando possível, tutelas de urgência serem cumpridas por entes públicos, o oficial de justiça poderá se valer da forma digital. Enfim, eu não vou ter tempo de ler isso tudo aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que existem meios previstos já para que as decisões sejam cumpridas. E não tem porquê, ainda mais nesse caso específico, descumprir. Tá? Não tem porquê, por uma razão muito simples, porque essa senhora precisa, tanto quanto o inquilino, que está numa situação delicada. Beleza? Eu espero que isso tenha ficado claro para você e que você não se submeta a essa situação. Só para fechar a leitura aqui do comunicado, vejam vocês, o cumprimento das determinações judiciais deverá observar os seguintes critérios. Os manuais de capacitação da Central de Mandados estão disponíveis. Então, está aqui. Tá? Tem uma forma específica para, durante a pandemia, cumprir as decisões. Somente nos casos indispensáveis deverá haver expedição de mandado de cumprimento pelo oficial de justiça, que será acionado via telefone e receberá o ato a ser praticado pela SAGE, que é um sistema, né? Pelo SAGE, sistema, através de acesso pelo Web Connection e, no caso de indisponibilidade de sistema, através de seu e-mail institucional. O que eu quero dizer é o seguinte, relativamente a isso. No caso dessa senhora, é indispensável o cumprimento, porque ela está alegando necessidade. Né? E é uma necessidade delicada. Ela não mora em imóvel próprio, ela mora em imóvel alugado. E, além de morar em imóvel alugado, o imóvel dela alugado para terceiro está já com ordem de despejo determinada e sem receber há 4 anos. Numa situação como essa, não é razoável isso, né? Uma situação desse tipo. E aí vamos continuar, vamos em frente. Ó. Quando possível, tutelas de urgência a serem cumpridas por entes públicos e privados serão encaminhadas pela parte interessada, mediante decisão ofício assinada digitalmente pelo juiz. Beleza. O oficial de justiça poderá se valer da forma digital, já falamos sobre isso. Excepcionalmente, se houver determinação judicial de utilização de veículo do tribunal para cumprimento de diligências urgentes pelo oficial de justiça em membros do setor técnico em processos da infância e juventude ou da família, como busca e apreensão de menores, com ou sem abrigamento, poderão as administrações dos fóruns ser acionadas pelo coordenador. Não é o nosso caso nessa questão. Mandados de intimação relativas a indeferimento, medida protetiva, também não. Mapas de diligências, documentos, mandados de levantamento eletrônico.
enfim, eu estou vendo aqui uma série de disposições autorizando o cumprimento de mandados numa série de hipóteses, né? Então, assim, em absoluto, tá? Em absoluto, o ordenamento jurídico admite que o judiciário não entregue provimento jurisdicional, ainda mais num caso desse em que a ordem de despejo já foi determinada, e mais ainda num caso desse em que os rendimentos de locação para essa senhora têm natureza alimentar. Entendeu? Então, assim, não aceite esse tipo de situação. Esse tipo de situação não é para ser assim. Era isso que eu queria deixar consignado aqui com você, para você conhecer as regras do jogo e exigir que a coisa seja feita de forma razoável, de forma equilibrada. Mas, se você quiser um conselho, evita o processo judicial. É o conselho que eu te dou para você não ter que passar por situações desse tipo. Mas no caso dessa senhora não teve saída, né?